Help TV, o canal da família. O que acontece no dia 24 de maio, com a comemoração do coração aquecido, abrasado de Wesley, tem se feito muitos vídeos contando a história que ele estava em casa, não queria ir, ele acabou indo, chegando lá, alguém leu o prefácio do Lutero, ele ouviu a voz de Deus e aqueceu seu coração, e aí você conhece toda a história, muito bonita, muito linda, por sinal somos frutos dessa experiência. Mas o que levou John Wesley a ter o coração aquecido? A gente tem que explorar um pouco mais isso, não ficar só nessa história pequena que aconteceu naquele dia. O que levou ele a ter o coração aquecido? Quais foram as causas? A priori, parece que o fato do que aconteceu na Geórgia, ele estava com uma decepção. Aliás, John Wesley estava com uma expectativa e uma decepção. A expectativa foi aquele encontro com os morávios e a decepção na volta da Geórgia. Alguém disse que o coração, aquela experiência com os morávios aconteceu na volta, não foi na volta, foi na ida. Ele saiu para Gravesend e lá ele saiu no dia 14 de outubro de 1775 e, segundo o diário dele, a tempestade ocorreu no dia 25, portanto estavam há 11 dias no mar já, e já a bordo do navio The Simons. Quando aconteceu a tempestade, quebrou a proa, ele sentiu medo de morrer, viu o pessoal cantando, e quando ele encontrou o pessoal os moravianos que estavam ali, era um grupo de missionários que iam para o Novo Mundo, né, que seria a América, e John Wesley vê naquele povo uma fé além da teologia que ele pregava. Ele pregava teologia, ele era mestre em artes. Aos 17 anos se formou em mestre em artes, em bacharelado. Ele era um professor de filosofia da faculdade de Oxford, né? Ali no Christ College, ali no Lincoln College, no Queen's College. Agora, ele vê naquelas pessoas uma fé que ele não tinha visto antes, na fé que ele pregava. Então ele começou a se aproximar desse movimento aí, e aí nós vamos ter a parte do misticismo dentro do metodismo, né? Então essa parte foi a parte da expectativa, porque ele começa a conhecer algo novo em termos de tudo que ele fazia de reino de Deus. Agora, na volta para a Inglaterra, então ele está com a decepção, porque não foi bem na Geórgia lá. Muito problema que ele enfrentou lá com o pessoal. Agora ele está voltando, e nessa volta, precisando do apoio do amigo, do companheiro, ele procura o Peter Boller. E o Peter Boller vai ser o mentor de Wesley. Ele vai frequentar aquela sociedade de Fetter Lane. É de lá que vai sair o primeiro grupo, a primeira sociedade metodista em 1739. Eles vão começar um novo trabalho. É dali que começa tudo. O coração está ali, naquele lugar. Hoje em dia, a rua Aldersgate não é mais rua, ela é um shopping center e tem uma chama feita de metal que foi feito, né? E a rainha permitiu colocar lá, contando aquela história que ele escreve aí. Estava sem vontade de ir ao culto e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem. Eu falei da expectativa, eu falei da decepção. Isso aí é o finalzinho da história para dar a John Wesley a oportunidade de ele estar apto ou aberto ao coração abrasado. Mas se você voltar um pouquinho, você vai ter o pai dele, o Samuel, a Susana, o pai da Susana, o Samuel Wesley com a Mary White, o pai do Samuel que vai ser o John White. Olha só, isso é em 1590 já, tá? Do lado do pai do Wesley tem o Samuel Wesley, que tem o mesmo nome do sogro, do avô, e é o mesmo nome do sogro dele, que vai ser o mesmo nome do filho do irmão, o filho, o Samuel mais velho, do próprio Samuel, marido de Susana, que vai ser o nome do sobrinho, filho de Charles com Sarah Gwen. Olha, dá para entender? O Samuel Wesley, filho do John Wesley, que aí é o avô do John, filho do John Neto, ele tem um avô chamado Bartolomeu Wesley. Por que se escrevia Wesley e depois virou Wesley? Eles são de descendência irlandesa. E West seria oeste, lei, área. Alguém que veio da área oeste. Aí dava o nome fulano da área oeste. Então dá Wesley. Bonito, né? Vai colocar aqui no Brasil João da área oeste. Fica feio, né? Não é legal. Então esses ancestrais aí são os não conformistas, que é aquele grupo que não vai aceitar que o James II, que vai ser o irmão do Carlos II, que são filhos do Carlos I, e aí vai ter uma sequência de situações aí, vai tentar fazer algo que una
É uma via média ao contrário, diferente da via média da Rainha Elizabeth, a Elizabeth I lá, no caso a Rainha das Navegações de 1603, né? Só a morte. Esse James II, ele vai tentar colocar tudo junto, indícios católicos com indícios puritanistas, né? Os calvinistas, e esse terceiro grupo, que são os não conformistas, não vão aceitar. Eles não vão aceitar porque está misturando tudo. O rei não sabia, o rei não tinha ideia do que estava fazendo. Na verdade, há uma confusão, porque o pai dele foi morto, o avô dele, né? O avô dele foi, o pai foi morto, degolado pelos puritanos. E agora ele vai ter esse problema do irmão, o irmão corre forte para não morrer, vem aquela chamada Revolução Gloriosa, que é o rei corre de lutar. Antes um pouquinho nós temos o Oliver Cromwell, que vai ser o primeiro Lorde Protetor da Inglaterra, depois que vence o Carlos I. O Lorde Protetor vai ter um filho chamado Richard, que não vai dar certo. Aí vão trazer de volta, né, a monarquia, que seria o Carlos II. Mas o Carlos II começa a ter atrito, eles tiram o Carlos II e tentam o James II. Vai acabar ficando na mão do William de Orange, que é da Holanda, e a sua mulher, que ela é filha do Carlos I. Confusão. Anyway, de qualquer forma, esses homens, vamos falar do puritanismo, né? do não conformismo, no caso. Os não conformistas vão sair desse emaranhado do reinado aí, quando o rei quer colocar tudo junto num lugar só e não vai dar certo. Não conseguiu colocar. Eu já expliquei no outro vídeo que foi a via média, né? Não é o que estou ensinando por aí, que foi junção de católico com protestantes. Isso nunca existiu. Eles se odiavam, se matavam. Esse rei tenta a mesma coisa via lei, via tudo, mas não dá certo. O que vai acontecer? Vai nascer os não conformistas, que é esse grupo, que está o Bartolomeu, o Wesley, o Samuel, todos eles ali. Em contrapartida, nós temos o bisavô de Wesley por parte de mãe, que é o John White. O John White, ele é um dos que detém uma cadeira no parlamento inglês. Ele tem uma voz lá. Tem uma voz muito forte. É ele que vai definir para o anglicanismo a questão de presbítero e diácono. Ele faz o parlamento entender que não é uma coisa de hierarquia. No Brasil, isso voltou atrás, né? O Brasil tem, tipo assim, eu estou diácono, agora eu vou a presbítero, fica tipo uma hierarquia. Mas na visão de John White, são posições distintas. Então ele vai convencer o parlamento inglês que o presbítero é uma posição distinta e de liderança e de supervisão. Ele vai dar um sermão, uma tese, ele vai trazer uma homilia que vai balançar a Inglaterra. É o bisavô de John Wesley por parte de mãe, imagine só. Você tem o Bartolomeu, que é por parte de pai, um bisavô maravilhoso. O avô dele, o John Wesley, que foi um cara assim tremendamente visionário. Um cara prático, não tinha diploma de nada, mas fazia melhor que os diplomados, né? Isso acontece muito hoje. E ele vai ter do lado da mãe, a mãe, aquela sumidade, a mulher falava grego, a mulher falava latim, escrevia taquigrafia. O pai dela, Samuel, formava reis. Imagina, o que vai desaguar nesse menino. Quando Wesley chega até o ponto crucial do coração abrasado, já está alimentado por toda essa envergadura ancestral e por essa questão mística que envolvia uma fé que ele estava conhecendo e o vazio da Geórgia. Na Geórgia ele descobriu que não era ninguém. São 3 fases na vida de Wesley. Primeira fase de Epworth até Oxford, quando ele pensa que é alguém. Segunda fase, na Geórgia, descobre que não é ninguém. E a última fase da Geórgia até Londres, sua morte em 1791, ele está aprendendo a ser alguém. Coração abrasado não é só chegar no culto, levantar a mão, ouvir um prefácio e receber. Há coisas envolvidas. Há carências, perspectivas, há até decepções. Que o nosso vazio, a nossa esperança, a nossa busca seja, na verdade, um motivo para o coração ser abrasado e aquecido. Feliz 24 de maio, dia do coração aquecido, coração abrasado por Deus. Feliz dia do pastor wesleyano. Um abraço aos metodistas do Brasil, metodistas livres, unidos, episcopais, ortodoxos, nazarenos, comunidades, exército da salvação,
todas as ramificações metodistas, metodistas wesleyano, metodistas pentecostais, unidos, metodista internacional, seja qual for, nós temos um legado, nós temos uma herança, nós temos que levar essa tocha. O Wesley não é Cristo, ele é uma referência. Cristo é o nosso centro de atenção e adoração. O Wesley é uma referência. Errou como nós erramos. O metodismo não é a igreja em si, ela é uma ramificação. Mas nós temos um legado, uma mensagem. Qual é? Espalhar a santidade no mundo. E só espalha a santidade quem tem coração abrasado, coração aquecido. Help TV, o canal da